O sinal fechou e o trânsito parou. Era mais uma tarde quente de outubro em Belo Horizonte, daquelas em que o asfalto parece derreter sob o sol implacável de Minas Gerais. Entre os carros que se amontoavam na Avenida Afonso Pena, próximo à Praça 7, um homem de terno cinza observava pela janela do seu sedã com ar-condicionado, perdido em pensamentos sobre planilhas, metas e compromissos que nunca terminavam. Foi então que ele viu. Um menino magro, de não mais que 10 anos, caminhava entre os veículos. Mas havia algo diferente naquela cena que ele já tinha visto centenas de vezes. O garoto não estendia a mão com moedas tilintando. Não segurava cartazes improvisados com mensagens pedindo ajuda. Suas mãos pequenas e sujas seguravam apenas uma sacola plástica rasgada, e seus olhos escuros percorriam os rostos dos motoristas com uma mistura de vergonha e esperança que cortava como uma lâmina. Quando o menino se aproximou da janela, o homem notou os pés descalços, a camiseta 3 tamanhos maior que o corpo franzino, as bermudas desbotadas amarradas com um barbante. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o que saiu daquela boca pequena, com lábios rachados pelo sol. O senhor tem alguma comida? Qualquer coisa serve. Não precisa ser nova não. O homem piscou, confuso. Comida? Não dinheiro. Antes que pudesse responder, o sinal abriu. O carro de trás buzinou impaciente. O menino abaixou a cabeça e seguiu para o próximo veículo, desaparecendo entre o fluxo metálico da cidade. Mas aquela voz rouca, aquele pedido tão específico, ficou ecoando na mente do empresário enquanto ele dirigia. Por que comida? Por que não dinheiro como todos os outros? O homem se chamava Roberto Cavalcante. Tinha 42 anos, uma empresa de consultoria bem-sucedida, um apartamento na Savassi e uma rotina que raramente incluía olhar para além do para-brisa de seu carro. Mas naquela tarde, algo naquele menino tinha perfurado a bolha blindada de sua vida confortável. 3 quarteirões à frente, parado em outro sinal, Roberto não conseguia parar de pensar. Pegou o celular, pensou em verificar os e-mails, mas desistiu. Sua mente voltava sempre para aqueles olhos fundos, para aquela voz que pedia comida, não dinheiro. Havia uma dignidade estranha naquilo. Uma escolha deliberada. Uma história não contada. O trânsito fluía devagar, como sempre naquele horário. Roberto tomou uma decisão impulsiva que não era do seu feitio. Deu meia volta no primeiro retorno que encontrou, voltando pela mesma avenida, procurando. Os outros motoristas buzinavam irritados com suas manobras hesitantes, mas ele não se importava. Precisava encontrar aquele garoto. Demorou 15 minutos até avistar novamente a figura pequena entre os carros. O menino estava agora do outro lado da avenida, se aproximando de uma caminhonete. Roberto acelerou, mudou de faixa bruscamente e parou o carro no acostamento, acendendo o pisca-alerta. Saiu do veículo sob o calor sufocante da tarde. Ei, garoto! Espera! O menino se virou, assustado. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem de terno vindo em sua direção. Por um instante, pareceu prestes a correr. Crianças da rua aprendem cedo a desconfiar de adultos que se aproximam com muita atenção. Calma, calma, Roberto levantou as mãos em gesto de paz. Você pediu comida no meu carro há pouco. Lembra? O menino relaxou um pouco, mas ainda mantinha distância. Seus dedos apertavam nervosamente a sacola plástica vazia. Lembro sim, senhor. Desculpa incomodar. O senhor tá com alguma coisa para comer? Roberto sentiu um aperto no peito. A voz do garoto era educada, quase formal demais para alguém tão jovem vivendo na rua. Tenho sim. Mas primeiro me conta uma coisa. Por que você pede comida e não dinheiro? O menino abaixou o olhar para os próprios pés sujos. Um carro passou buzinando alto, fazendo-o dar um passo para trás. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase um sussurro. Minha mãe sempre dizia que a gente não pode pedir dinheiro. Ela falava que isso como é que ela chamava? Desonesto. Porque aí a pessoa não sabe o que você vai fazer com o dinheiro. Mas se você pede comida, aí a pessoa sabe que você tá com fome de verdade, sabe? Aí não é desonesto. Roberto ficou paralisado. Aquelas palavras, ditas com a inocência brutal de uma criança, carregavam uma filosofia de vida que ele, com todos seus diplomas e experiência, nunca tinha considerado. E sua mãe, onde ela está agora? Os olhos do menino se encheram de lágrimas, mas ele piscou rápido, forçando-as para dentro. Ela foi embora faz 3 meses. Disse que ia buscar trabalho em São Paulo e voltava para me pegar. Mas ainda não voltou.
O trânsito continuava passando. O sol continuava queimando. Mas naquele momento, no meio do caos urbano de Belo Horizonte, dois mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria ambos para sempre. Roberto olhou para aquele menino magro, com suas roupas grandes demais e seus princípios grandes demais para a crueldade do mundo em que vivia. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava diante de algo importante. Algo que não podia simplesmente dar meia volta e esquecer. Qual é seu nome, garoto? Gabriel, senhor. Mas todo mundo me chama de Biel. Gabriel, Roberto repetiu, e o nome pareceu ter peso. Vem comigo. Vamos comer alguma coisa e conversar. Pode ser. Gabriel hesitou. Olhou para a sacola vazia em suas mãos. Olhou para o homem de terno à sua frente. E então, com a confiança frágil de quem não tinha muito mais a perder, acenou com a cabeça. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele encontro no sinal de trânsito era apenas o começo de uma história que testaria os limites da bondade humana, revelaria verdades dolorosas sobre abandono e esperança, e provaria que às vezes as maiores lições de dignidade vêm dos lugares mais improváveis. Roberto levou Gabriel até uma lanchonete simples na Rua da Bahia, a poucas quadras dali. Não era o tipo de lugar que frequentava normalmente, com suas reuniões em restaurantes sofisticados do Lourdes e da Savassi, mas pareceu apropriado. O menino olhava tudo ao redor com olhos arregalados, como se tivesse entrado em um palácio. Dona Neuza, a proprietária de cabelos grisalhos presos em um coque, ergueu as sobrancelhas ao ver o homem de terno entrar com a criança descalça e suja. Mas quando Roberto pediu um prato feito completo e um suco de laranja para Gabriel, ela apenas assentiu com um meio sorriso que indicava que já tinha visto muita coisa naquela vida. Pode pedir o que quiser, Roberto disse, sentando-se à frente do menino na mesa de fórmica desgastada. Gabriel olhou para o cardápio como se fosse um pergaminho em idioma estrangeiro. Seus dedos traçaram as letras lentamente, e Roberto percebeu que ele estava tentando ler, mas com dificuldade. Você frequentava a escola, Gabriel? O menino assentiu, sem tirar os olhos do cardápio. Até o ano passado eu estava na 4ª série. Na escola municipal Professor Hilton Rocha, ali no bairro Concórdia. Eu era bom em matemática. A professora Cláudia sempre falava que eu era esperto. Havia orgulho genuíno naquela voz, misturado com uma tristeza que quebrava o coração. E o que aconteceu? Por que você parou? Gabriel finalmente levantou o olhar. Naqueles olhos castanhos, Roberto viu uma sabedoria dolorosa que nenhuma criança deveria ter. Minha mãe trabalhava de faxineira em 3 casas. A gente morava num quartinho alugado lá no cafezal. Era pequeno, mas era nosso, sabe? Ela sempre falava que a educação era importante. Que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, para não passar o que ela passou. A comida chegou. Gabriel olhou para o prato fumegante como se fosse a coisa mais bonita que já tinha visto. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Ele pegou o garfo com mãos trêmulas. Pode comer, Roberto encorajou. O menino começou devagar, com uma educação que contrastava violentamente com sua aparência. Mastigava cada pedaço como se fosse precioso, saboreando. Roberto pediu apenas um café para si mesmo, sem fome, apenas observando. Continue me contando, Gabriel. O que aconteceu com sua mãe? Entre garfadas cuidadosas, a história foi saindo. A mãe de Gabriel, Luciana, tinha 28 anos quando tudo desmoronou. O pai de Gabriel nunca esteve presente, apenas um nome que ele mal conhecia. Era só ele e a mãe contra o mundo. Então Luciana perdeu 2 dos 3 empregos quando as famílias se mudaram de Belo Horizonte. O dinheiro do aluguel atrasou. Uma semana virou 2. 2 viraram um mês. A dona da casa foi muito má com a gente, Gabriel disse, com a voz baixa. Ela botou nossas coisas na rua. Tudo. A minha mãe chorou muito naquele dia. Eu nunca tinha visto ela chorar assim. Eles foram morar com uma tia por algumas semanas, mas a casa já estava cheia, 5 pessoas em 2 cômodos. A tia não podia mais ajudar. Foi quando Luciana tomou a decisão que mudaria tudo. Ela ouviu falar que em São Paulo tinha mais trabalho. Uma amiga dela tinha conseguido um emprego numa fábrica lá. Ela disse que ia primeiro, ia se estabilizar, alugar um lugar e voltar para me buscar. Me deixou com a tia, mas... Gabriel parou de comer. Seus olhos ficaram vidrados em algum ponto distante. A tia disse que não podia mais me manter depois de um mês. Ela tentou, juro que tentou, mas o marido dela perdeu o emprego também.
Ela chorou quando me pediu para ir embora. Disse que a vida estava difícil demais. Roberto sentiu a garganta apertar. Aqui estava uma criança, sozinha em uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, esperando por uma mãe que talvez nunca voltasse. E você não tentou ligar para ela? Pedir ajuda? O celular dela tá desligado faz 2 meses. No começo ainda completava a chamada, mas ninguém atendia. Agora nem isso. Eu vou todo dia na rodoviária, sabe? Quando alguém me dá comida de manhã, eu guardo um pedaço pro almoço e vou lá esperar. Fico olhando os ônibus chegando de São Paulo, pensando que talvez ela venha em um deles. A inocência daquela esperança era devastadora. Roberto tomou um gole do café, tentando esconder a emoção que subia. Dona Neuza passou pela mesa, recolhendo pratos vazios de outras mesas. Ela lançou um olhar de aprovação para Roberto, um olhar que dizia pelo menos um que se importa. Mas também havia um aviso naqueles olhos experientes, um aviso que Roberto ainda não sabia interpretar. Gabriel, você tem outros parentes? Avós? Tios? Minha avó morreu quando eu era pequeno. Não conheci meu vô. Os irmãos da minha mãe, a tia Rita foi a única que ajudou. Os outros moram longe. Um em Governador Valadares, outro em Juiz de Fora. A gente não tem muito contato. Roberto olhou para seu relógio. Eram 4:30 da tarde. Ele tinha uma reunião às 5 com investidores importantes. Deveria estar revendo a apresentação, conferindo números, preparando argumentos. Em vez disso, estava sentado em uma lanchonete simples, ouvindo a história de um menino que a sociedade tinha abandonado. E pela primeira vez em anos, a reunião não parecia importante. Onde você tem dormido, Gabriel? O menino olhou para baixo, envergonhado. Tem uma marquise ali perto da praça da estação. Tem outros meninos que dormem lá também. A gente se junta, fica mais seguro, sabe? O Rodrigo, que é mais velho, ele protege a gente dos caras ruins que aparecem de noite. Outros meninos. Uma marquise. Proteção contra caras ruins. Cada palavra era uma facada. Roberto respirou fundo. Estava à beira de tomar uma decisão que poderia complicar sua vida de formas que ele nem conseguia imaginar. Mas olhando para aquele menino de 10 anos, que pedia comida em vez de dinheiro por uma questão de princípios ensinados por uma mãe ausente, ele soube que não podia simplesmente voltar para seu carro e esquecer. Gabriel, ele disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. E se eu tentasse te ajudar a encontrar sua mãe? E enquanto a gente procura, se eu arranjasse um lugar seguro para você ficar? Os olhos de Gabriel se encheram de uma esperança tão intensa que doía olhar. O senhor faria isso? De verdade? Roberto não sabia ainda todas as consequências daquele sim. Não sabia dos desafios legais, das complicações burocráticas, das verdades dolorosas que ainda seriam reveladas. Mas naquele momento, vendo aquele menino com migalhas de comida no canto da boca e esperança brilhando nos olhos, ele sabia que não havia outra resposta possível. Vou fazer o que puder. Mas você precisa me prometer uma coisa. Precisa confiar em mim. Pode fazer isso. Gabriel assentiu tão vigorosamente que seu corpo todo balançou. O que Roberto não sabia ainda era que encontrar Luciana seria apenas o começo. E que a verdade, quando finalmente viesse à tona, testaria não apenas sua bondade, mas sua própria fé na humanidade. A primeira tentativa de Roberto foi a mais óbvia, o conselho tutelar. No dia seguinte àquele encontro no sinal, ele levou Gabriel até a sede do órgão no bairro Santa Efigênia, acreditando ingenuamente que seria simples. Bastaria explicar a situação, eles encontrariam a mãe do menino, problema resolvido. A realidade foi bem diferente. A assistente social que os atendeu, uma mulher cansada chamada Vera, de óculos de armação grossa e cabelos presos num rabo de cavalo desleixado, olhou para Roberto com uma mistura de desconfiança e pena. O senhor tem algum vínculo familiar com a criança? Ela perguntou, caneta suspensa sobre formulários que pareciam intermináveis. Não, eu apenas. Então não pode ficar com ele. Vamos ter que encaminhá-lo para um abrigo enquanto localizarmos a mãe. Gabriel agarrou o braço de Roberto com força, seus dedos pequenos cravando na manga do paletó. Não, por favor. Eu não quero ir para abrigo. O Rodrigo disse que lá é ruim, que separam a gente, que... Gabriel, calma, Roberto tentou acalmar, mas sentiu o pânico do menino contagiando a si mesmo. Vera suspirou, um som pesado de quem lidava com tragédias todos os dias e tinha sua cota de compaixão racionada. Senhor, eu entendo que o senhor quer ajudar.
Mas existe um protocolo. Não podemos simplesmente entregar uma criança para um estranho, mesmo com boas intenções. Temos que seguir os trâmites legais. 3 horas de espera, montanhas de papel e nenhuma solução. Quando saíram dali, Roberto sentiu o peso da burocracia esmagando sua boa vontade. Gabriel estava quieto demais, um silêncio pesado que dizia mais que qualquer palavra. Não vou deixar te colocar em um abrigo antes de tentarmos encontrar sua mãe, Roberto prometeu, e viu o alívio nos olhos do menino. Mas aquela promessa custaria mais do que ele imaginava. Por enquanto, Roberto precisava de um plano. Instalou Gabriel temporariamente no apartamento de hóspedes de um amigo advogado, Daniel Moreira, que aceitou ajudar depois de ouvir a história. Era uma solução provisória, tecnicamente irregular, mas era o melhor que conseguiram. Você tá brincando com fogo, Roberto, Daniel alertou, enquanto preparavam o quarto para Gabriel. Se o conselho descobrir que você tá com o menino sem autorização, pode dar problema. E se aparecer algum parente reivindicando ele? E se a mãe voltar e te acusar de sequestro? Eu sei dos riscos, Roberto respondeu, embora não soubesse realmente. Mas o que eu deveria fazer? Deixar ele voltar para a rua. Daniel balançou a cabeça, reconhecendo o dilema moral que não tinha resposta fácil. Enquanto isso, Roberto iniciou a busca por Luciana. Começou pelo óbvio, hospitais de São Paulo. Será que ela tinha se acidentado? Ficado doente? Ligou para dezenas deles. Nada. Procurou em albergues, abrigos, centros de assistência social. Nenhum registro de uma Luciana Santos de Belo Horizonte. Contratou um investigador particular, um homem sisudo chamado Maurício que cobrava R$ 300 por dia mais despesas. Vou ser sincero com você, Maurício disse, fumando um cigarro na varanda do escritório de Roberto. São Paulo é enorme. Se ela não quer ser encontrada, ou se algo aconteceu com ela, pode ser como procurar agulha no palheiro. Mas Roberto pagou adiantado por uma semana de trabalho, agarrado à esperança. Gabriel, por sua vez, estava tentando se adaptar. Roberto o levou para comprar roupas novas, e o menino ficou tão deslumbrado na loja que não conseguia escolher nada, apenas tocava as peças com reverência. Quando Roberto insistiu que ele escolhesse o que quisesse, Gabriel pegou apenas 2 camisetas e uma bermuda. Só isso? Roberto perguntou, surpreso. Já é muito mais do que eu tinha, senhor Roberto. Não quero abusar da sua bondade. Aquela humildade quebrou algo dentro de Roberto. Ele encheu 2 sacolas de roupas, sapatos, um tênis novo. Gabriel protestou, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Mas a adaptação não foi fácil. Gabriel acordava de madrugada, assustado, procurando pela mãe. Tinha pesadelos sobre a marquise, sobre homens violentos que apareciam na noite. Roberto, que dormia no sofá do apartamento de Daniel para ficar perto do menino, acordava com os gritos abafados e passava horas conversando com ele até que voltasse a dormir. Ela vai voltar, não vai? Gabriel perguntava sempre, sua voz um fio na escuridão. Vamos encontrá-la, Roberto respondia, sem saber se estava mentindo. A primeira grande decepção veio uma semana depois. Maurício ligou com notícias. Encontrei um registro dela. Luciana Santos entrou em São Paulo mesmo, há 4 meses. Foi vista em 2 albergues diferentes. Mas depois disso, nada. É como se ela tivesse desaparecido. Como assim desaparecido? Olha, Roberto, eu não quero te alarmar, mas mulheres sozinhas, sem rede de apoio, em situação vulnerável em São Paulo, às vezes acabam envolvidas em coisas ruins. Tráfico humano, drogas, ou simplesmente desaparecem. Roberto sentiu o estômago revirar. Como ele contaria isso para Gabriel? Decidiu não contar ainda. Precisava de mais informações, mais certezas. Mas os problemas se multiplicavam. Na segunda semana, uma vizinha de Daniel começou a fazer perguntas sobre a criança que apareceu do nada. Daniel ficou nervoso, preocupado com complicações legais. A empresa de Roberto começou a sentir sua ausência, clientes reclamando de reuniões canceladas. Você precisa decidir suas prioridades, sua sócia, Patrícia, disse em uma videochamada tensa. A empresa está perdendo contratos porque você está sumido. O que está acontecendo com você? Como explicar que encontrar a mãe de um menino desconhecido tinha se tornado mais importante que fechar negócios de 6 dígitos? E então veio a reviravolta que mudou tudo. Maurício apareceu pessoalmente no apartamento, seu rosto grave dizendo que as notícias não eram boas antes mesmo de abrir a boca. Gabriel estava no quarto,
desenhando. Roberto o recebeu na sala. Encontrei ela, Maurício disse, e o coração de Roberto saltou de esperança. Mas então viu a expressão do investigador. Roberto, você precisa se sentar. Ela tá viva. Está. Wise. Maurício tirou uma foto do bolso. Ela tá em São Paulo, trabalhando numa boate. E não tá sozinha. Tá com um homem. Parece um relacionamento. E Roberto, ela não parece querer voltar. A foto mostrava Luciana, mas uma Luciana diferente. Cabelos descoloridos, roupas apertadas, maquiagem pesada. E ela estava sorrindo. Sorrindo. Ela abandonou o filho, Roberto disse, a raiva subindo em sua garganta como Billy. Não sabemos toda a história ainda. Mas eu falei com pessoas que a conhecem lá. Ela tem uma vida nova. E quando mencionei o nome do filho, ela disse que ele estava melhor sem ela. Naquele momento, Roberto entendeu que a busca pela mãe talvez não tivesse o final feliz que ele prometera a Gabriel. E que ele estava prestes a ter que tomar decisões que mudariam não apenas a vida do menino, mas a sua própria. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Roberto passou 3 dias sem conseguir dormir direito. A foto de Luciana queimava em sua mente como brasa viva. Cada vez que Gabriel perguntava, teve notícia da minha mãe, ele sentia um nó apertando sua garganta. Como você diz a uma criança que sua mãe escolheu uma vida nova sem ele? Decidiu não contar. Ainda não. Mas a mentira pesava como chumbo. O quarto problema surgiu quando menos esperava. Daniel o chamou para uma conversa séria, seu rosto de advogado assumindo a expressão profissional que usava em tribunais. Roberto, a vizinha do apartamento, fez uma denúncia anônima ao conselho tutelar. Eles vão aparecer aqui para verificar a situação do Gabriel. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vão vir. O pânico foi imediato. O que eu faço? Se levarem ele para um abrigo antes de eu resolver isso. Você não tem autorização legal para ficar com ele, cara. Tecnicamente, você está cometendo uma irregularidade. Eu posso tentar argumentar, mas... Foi naquela noite, deitado no sofá às 3 da manhã, que Roberto tomou a decisão mais radical de sua vida. Ia entrar com pedido de guarda temporária de Gabriel. Mas para isso, precisava primeiro de algo que não tinha: coragem para contar a verdade ao menino. A oportunidade veio de forma inesperada. Gabriel estava no quarto quando Roberto ouviu um soluço abafado. Entrou e encontrou o menino segurando um desenho que tinha feito. Era dele e da mãe, de mãos dadas, sob um sol amarelo. As lágrimas escorriam pelo rosto magro. Ela não vai voltar, vai? Gabriel perguntou, e sua voz tinha uma maturidade dolorosa. Eu sei que o senhor está escondendo alguma coisa de mim. Eu vi sua cara quando atende telefone. Eu ouvi você conversando com o Daniel outro dia. Ela tá viva, mas não quer me buscar. É isso? Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Tinha subestimado a inteligência daquele menino. Gabriel sempre foi esperto demais para sua própria proteção. Sentou-se na cama ao lado dele. Respirou fundo. E contou a verdade. Cada palavra era uma tortura. Viu a esperança morrer nos olhos de Gabriel como uma vela se apagando. O menino não chorou mais, apenas ficou olhando para o desenho em suas mãos. Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Eu fiz alguma coisa errada? Não, Gabriel. Não foi nada que você fez. Às vezes as pessoas, às vezes elas se perdem. Tomam decisões que não fazem sentido. Mas isso não tem nada a ver com você. Então ela só me abandonou. Assim? Porque quis. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que Roberto podia dar. Gabriel deixou o desenho cair no chão. Levantou-se da cama, foi até a janela e ficou olhando para as luzes de Belo Horizonte. Tinha 10 anos, mas naquele momento parecia carregar o peso de uma vida inteira. Eu ainda amo ela, ele disse, sua voz quebrada. Isso é errado. Não, Gabriel. Isso só prova que você tem um coração maior que o mundo. Mas as revelações não terminaram ali. No dia seguinte, quando Roberto menos esperava, recebeu uma ligação de Maurício. Tem uma reviravolta, o investigador disse. Consegui falar com a Luciana. Ela quer conversar com você. Roberto quase deixou o telefone cair. Conversar comigo? Sobre o quê? Ela não disse. Mas marcou o encontro para amanhã, num café em São Paulo. Você vai? Roberto olhou para Gabriel,
que estava na cozinha comendo o sanduíche que ele tinha preparado. Olhou para sua própria vida, seu apartamento vazio há semanas, sua empresa perdendo clientes, seus planos de vida desmoronando. E mesmo assim, sabia a resposta. Vou. A viagem para São Paulo foi um turbilhão de emoções. Roberto deixou Gabriel com Daniel, prometendo voltar no mesmo dia. A ansiedade no ônibus era quase insuportável. O que Luciana queria? Pedir perdão. Explicar? Exigir o filho de volta. O café ficava na zona leste de São Paulo, longe do glamour do centro. Quando Luciana entrou, Roberto quase não a reconheceu. A mulher da foto parecia menor pessoalmente, mais frágil. O cabelo loiro descolorido tinha raízes escuras aparentes. A maquiagem não escondia as olheiras profundas. Ela sentou-se à sua frente sem tirar os óculos escuros. Obrigada por vir, disse, sua voz rouca de cigarro. Luciana, eu preciso entender. Seu filho te procura todo dia. Ele te ama. Por que você? Por que eu não presto? Ela o interrompeu, e sua voz tinha uma dureza defensiva. Eu sou uma péssima mãe. Sempre fui. O Gabriel merece coisa melhor. Ele merece a mãe dele. Não. Ele merece alguém que possa dar o que eu nunca consegui. Educação. Estabilidade. Futuro. Ela tirou os óculos, e Roberto viu olhos vermelhos, inchados. Você acha que eu não penso nele todo dia? Que não dói? Mas eu olho para minha vida e vejo só fracasso. Eu ia arrastar ele comigo para baixo. Então você simplesmente desistiu. Eu libertei ele de mim. A voz dela subiu, atraindo olhares. Eu vim aqui porque quero assinar uma renúncia. Quero que você fique com ele legalmente. Dá para fazer isso? Roberto ficou paralisado. Era tudo o que ele precisava para manter Gabriel. A assinatura da mãe biológica tornaria o processo de guarda muito mais simples. Mas olhando para aquela mulher quebrada, ele viu não um monstro, mas alguém destroçado pela vida. Luciana, você já conversou com um psicólogo? Já pediu ajuda? Ajuda. Ela riu, um som amargo. Ajuda é ter dinheiro. Ajuda é ter família. Ajuda é não ter nascido pobre e sozinha. Eu não tenho nada disso. E se eu te ajudasse também? E se a gente tentasse? Não. A firmeza na voz dela era final. Eu já tomei minha decisão. Só vim aqui para fazer a coisa certa pelo meu filho. Pela primeira vez na vida. Ela tirou uma pasta da bolsa, documentos já preparados. Sua mão tremia ao empurrar os papéis pela mesa. Tem uma advogada que me ajudou a fazer isso. Tá tudo certo. Você só precisa levar para o seu advogado, reconhecer firma, e cuidar dele melhor que eu. Roberto olhou para os documentos. Ali estava a solução para todos os problemas legais. Mas também estava a destruição final da família que Gabriel sonhava recuperar. Gabriel ainda te ama, você sabe disso. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luciana, borrando a máscara de rímel. Eu sei. E é por isso que eu preciso fazer isso. Antes que ele gaste anos esperando por alguém que nunca vai ser a mãe que ele merece. Ela se levantou, pegou a bolsa. Cuida dele. Por favor. E quando ele perguntar por mim, diz para ele que eu amei ele do jeito que consegui. E então, antes que Roberto pudesse responder, Luciana saiu do café, desaparecendo na multidão de São Paulo como fumaça. Roberto ficou sozinho com os papéis na mesa, encarando a decisão mais difícil de sua vida. Aceitar aquela renúncia significava assumir Gabriel permanentemente. Significava mudar tudo, sua carreira, sua rotina, sua própria identidade. Significava tornar-se pai de uma criança traumatizada, carregando as cicatrizes do abandono. Mas significava também dar a Gabriel uma chance. Uma família. Um futuro. Com mãos trêmulas, Roberto pegou os documentos e os guardou na pasta. Sabia agora o que precisava fazer. A volta de São Paulo foi a viagem mais longa da vida de Roberto. Os documentos na pasta queimavam como brasas contra seu peito. Quando chegou ao apartamento de Daniel, já passava das 10 da noite. Gabriel estava acordado, sentado no sofá, esperando. E aí? O menino perguntou, e Roberto viu nos olhos dele que ele já sabia. Você viu ela, né? Roberto sentou-se ao lado de Gabriel. Não havia maneira fácil de fazer aquilo. Vi e ela me pediu para cuidar de você. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Gabriel olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não quer mais ser minha mãe. Não era uma pergunta.
Era uma constatação devastadora. Gabriel, olha para mim. Roberto esperou até que os olhos castanhos encontrassem os seus. Sua mãe te ama. Do jeito dela, com todas as limitações dela, ela te ama. Mas ela acha que não consegue te dar o que você merece. E sabe o que isso significa? Gabriel balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Significa que mesmo quebrada, mesmo perdida, ela ainda te ama o suficiente para querer o melhor para você. E ela acha que esse melhor não é ela. Mas eu queria ela, Gabriel soluçou, e o choro que veio foi anos de dor acumulada. Eu não ligava se a gente não tinha dinheiro. Eu não ligava se a gente morava num quarto pequeno. Eu só queria minha mãe. Roberto puxou o menino para um abraço apertado, deixando-o chorar todo aquele oceano de abandono, rejeição e amor não correspondido. E enquanto segurava aquele corpo pequeno que tremia de soluços, Roberto fez uma promessa silenciosa: nunca mais aquele menino se sentiria sozinho. As semanas seguintes foram um turbilhão. Daniel ajudou com a papelada legal. Com a renúncia assinada de Luciana, o processo de guarda se tornou mais simples, mas ainda era longo. Reuniões com assistentes sociais, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. A assistente social, a mesma Vera do início, olhou para Roberto com surpresa quando ele apareceu com toda a documentação. Você realmente vai fazer isso? Assumir uma criança que não é sua? Ele é meu, Roberto respondeu, e percebeu que acreditava naquilo. Pode não ser pelo sangue, mas é pelo coração. Vera sorriu pela primeira vez desde que a conhecera. Você sabe que não vai ser fácil, né? Criança com trauma de abandono, vai ter noites difíceis, vai ter desafios. Ele vai te testar, vai ter medo que você também o abandone. Eu sei. E vou estar lá cada vez. E estava. Quando Gabriel acordava aos gritos no meio da noite, Roberto estava lá. Quando teve a primeira crise de pânico achando que Roberto não voltaria do trabalho, ele estava lá. Quando Gabriel quebrou um vaso sem querer e encolheu de medo esperando ser expulso de casa, Roberto estava lá dizendo: acidentes acontecem, você não vai a lugar nenhum. Roberto teve que fazer mudanças radicais. Vendeu seu apartamento de solteiro na Savassi e comprou uma casa menor, mas com quintal, no bairro Castelo. Reduziu sua carga de trabalho na empresa, passando mais responsabilidades para Patrícia. Perdeu alguns clientes, alguns contratos, algum dinheiro, mas ganhou algo que nunca soube que queria: uma família. 6 meses depois do encontro no sinal de trânsito, a guarda provisória foi concedida. Gabriel Santos Cavalcante agora tinha legalmente um lar. E quando o juiz bateu o martelo, Roberto viu nos olhos do menino algo que não via há meses: esperança. Posso te chamar de pai? Gabriel perguntou no carro, voltando do fórum. Roberto teve que encostar o carro porque as lágrimas embaçaram sua visão. Seria a maior honra da minha vida. A transformação não foi instantânea nem perfeita. Gabriel ainda tinha pesadelos. Ainda perguntava sobre a mãe em momentos inesperados. Ainda testava os limites, esperando ser rejeitado. Mas aos poucos, semana após semana, mês após mês, a confiança foi se construindo. Roberto matriculou Gabriel de volta na escola. As professoras relataram um menino brilhante, sedento por aprender, compensando os meses perdidos com uma determinação impressionante. Ele fez amigos. Entrou para o time de futebol da escola. Ganhou medalha na feira de ciências. E em cada conquista, pequena ou grande, Roberto estava na plateia aplaudindo. 1 ano e meio depois daquele dia no sinal, Roberto estava organizando a festa de aniversário de 12 anos de Gabriel no quintal de casa. Amigos da escola corriam por todos os lados. Daniel estava no churrasqueiro. Vera, a assistente social, tinha vindo com a família. Até Dona Neuza da lanchonete estava lá, trazendo seus famosos salgadinhos. Gabriel estava radiante, abrindo presentes, rindo com os amigos. E quando soprou as velas do bolo, Roberto viu não mais o menino magro e assustado do sinal de trânsito, mas um garoto saudável, feliz, seguro. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Gabriel foi dormir, Roberto ficou no quintal olhando as estrelas. Pensou em como sua vida tinha mudado completamente. Pensou em todas as reuniões perdidas, nos contratos que não fechou, na carreira que desacelerou. E não se arrependeu de nada. Porque ali, naquela casa, dormindo seguro em seu quarto, estava a melhor decisão que já tinha tomado. Um menino que tinha pedido comida em vez de dinheiro, mantendo sua dignidade mesmo na pior adversidade. Um menino que lhe ensinou que família não é sobre sangue,
mas sobre escolha. Que amor não é sobre conveniência, mas sobre compromisso. Gabriel entrou pela porta, esfregando os olhos sonolentos. Pai, você não vem dormir. Pai. A palavra ainda aquecia seu coração toda vez que a ouvia. Já vou, filho. Só estava pensando. No quê? Em como eu tive sorte de você ter pedido comida no meu carro naquele dia. Gabriel sorriu, aquele sorriso que agora vinha fácil, sem medo. Acho que a gente teve sorte um do outro, né? E naquela simples verdade, dita por um menino de 12 anos, estava toda a sabedoria do mundo. Porque às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de interrupções. Às vezes, parar no sinal não é um atraso, mas um destino. E às vezes, a família que a gente escolhe é ainda mais forte que a que a gente nasce. Gabriel voltou para o quarto. Roberto ficou mais um momento sob as estrelas, grato por ter parado naquele sinal. Grato por ter olhado além da janela do carro. Grato por ter escolhido o amor quando poderia ter escolhido a indiferença. E em algum lugar de São Paulo, Luciana também olhava para o céu, esperando que seu filho estivesse feliz, sabendo que tinha feito a coisa mais difícil e mais corajosa que uma mãe pode fazer, deixar ir para que ele pudesse voar. Chegamos ao final desta jornada emocionante. Agora é sua vez. De 0 a 10, que nota você dá para esta história? Deixe nos comentários. Qual foi sua parte favorita? Foi o encontro no sinal? A decisão de Roberto? A transformação de Gabriel? Conte pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outras histórias que vão tocar seu coração. Você já passou por alguma experiência parecida? Já ajudou alguém ou foi ajudado por um estranho? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Quer mais histórias emocionantes? Temos vários vídeos que vão fazer você rir, chorar e acreditar na bondade humana. Confira nossa playlist. Lembre-se, às vezes, um pequeno gesto de bondade pode mudar uma vida para sempre. Seja como Roberto. Pare, olhe ao redor e escolha fazer a diferença. Obrigado por nos acompanhar nesta história. Até a próxima, e que você sempre encontre razões para acreditar no amor e na esperança.